Não ganharia, não colocar, não. Tem mais essa, não vai receber. Não vai receber. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa última na qual nós estudarmos o direito inspirado pelas lições de cinema, não é? Onde muitos filmes, muitas vezes, suprem a falta de pesquisa de campo, né, que a gente tem tradicionalmente em nossas faculdades de direito, e vimos que a metodologia do cinema também é muito útil para aprendermos categorias, né, que ficam mais explícitas, assim como, por exemplo, o preparo de um ator ou de uma atriz para fazerem um filme, e o quanto nós precisamos nos preparar melhor para as abordagens na área do direito também, os atores jurídicos, né? Tanto o juiz, o promotor, o delegado, o advogado, o estudante de direito, o professor, né? O cinema nos ensinou muito. E cada um de vocês apresentou um filme relacionado a um tema específico do direito, e a temas gerais do direito também, da sociedade, né? E eu acredito que isso nos inspirou muito, com certeza, porque eu vi que as apresentações foram geniais, né? E hoje nós começamos um outro projeto, inicia-se um projeto de extensão chamado Criminologia da América Latina e a Realidade do Paraná, em que nós procuramos fazer um cotejo entre as teorias de criminologia gerais, os discursos criminológicos na América Latina e a realidade no estado do Paraná, né? E para inaugurar hoje, nós procuramos trazer um tema muito instigante, muito interessante, ligado à criminologia, que é a criminologia aplicada à segurança pública e crimes culturalmente motivados, né? Esse tema das subculturas e da motivação cultural é um tema fortíssimo na criminologia, importantíssimo, né? Estudar as subculturas, estudar as diferentes culturas e as suas motivações, e a aplicação da criminologia na segurança pública. Para tratar desse tema que afeta toda a nossa qualidade de vida, né? Nós convidamos hoje uma pessoa que é extremamente preparada, fez muita pesquisa de campo, é um delegado de polícia, mas é um estudioso acadêmico, né? Com doutorado em Lisboa, fazendo pós-doutorado na nossa Universidade Federal, autor de 6 livros relacionados à área, mas, acima de tudo, é uma pessoa que pesquisa muito a matéria, se interessa. Eu li alguns dos seus livros, e são livros que mostram a inquietude desse pensador, desse pesquisador, com relação a temas que nos afligem no dia a dia, no cotidiano, e o que nós podemos trazer para dar um passo adiante. É tão difícil dar um passo adiante, né? Melhorarmos um pouco, é tão difícil, e é importante, então, a gente tentar fazer com que a academia traga alguma contribuição, né? Baseado na realidade. Então, essa pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa que eu aprendi muito lendo seus livros e conversando com ele, aprendo todos os dias, tenho novas reflexões, né? Uma pessoa que eu respeito muito, eu trouxe para falar para a gente sobre as suas inquietudes, suas pesquisas acadêmicas, sua tese de doutoramento, né, nas exigentes universidades portuguesas, que são
muito rigorosas e muito dedicadas a uma metodologia apurada, né? Então, para falar sobre esse tema, né, eu trouxe a vocês o professor Rafael Viana. Professor Rafael Viana, seja muito bem-vindo. Considero-lhe um grande acadêmico, uma pessoa, como eu falei, que eu respeito muito cientificamente e que tenho a honra de dizer que sou seu amigo, respeito o seu trabalho. Inclusive, no meu novo livro de criminologia, eu cito os seus livros, né, no meu manual de criminologia, que eu quero disponibilizar ao amigo, e é uma honra muito grande para tê-lo aqui conosco, um pesquisador de campo que conhece a realidade, que não estuda apenas hipóteses teóricas e que nunca teve proximidade com o tema. Não, ao contrário, é uma pessoa que faz a verificação, encontra o problema, rediscute a teoria, repensa, propõe novas ideias, né? E é isso que a gente precisa nessa extensão, que eu valorizo muito por ser um tema que a nossa sociedade brasileira precisa disso, investigar essa criminalidade que nos aflige e que é epidêmica também no Brasil, tá bom? Seja muito bem-vindo, professor Rafael Viana, a palavra é sua e tenho certeza que a gente vai ter um dia de ótimas reflexões com a sua palavra. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, professor Bacila. Uma grande honra sempre conversar, refletir e aprender também com você, com todo o trabalho que você desenvolve. Está de novo junto à Universidade Federal, Faculdade de Direito, onde tenho grandes amigos também, onde me formei. Tive a honra de começar nessa jornada no direito e na compreensão do crime e da sociedade, enfim, e da vida humana, porque acaba que há uma grande relação entre os nossos estudos e a nossa vida, efetivamente. Então, o que eu desejo nessa manhã é que a gente possa conversar, efetivamente, sobre a criminologia e as suas possibilidades, né? Tudo o que significa o estudo da criminologia, do crime, e como isso traz um impacto não só no direito ou nas políticas públicas, nas políticas criminais, mas também no nosso jeito de viver, no jeito de pensar, na filosofia e na nossa vida diária, realmente. Então, eu estou aberto aí para questionamentos, podem ficar à vontade para participar dessa conversa, efetivamente, os alunos, o professor Bacila, enfim, qualquer momento podem interromper, vai ser sempre uma grande honra, uma grande satisfação esclarecer qualquer ponto que não fique muito claro. E falar de criminologia, falar um pouco da minha vida, porque acaba que estudar e compreender o crime se tornou o meu dia a dia, efetivamente as minhas leituras, a minha reflexão, os meus estudos, a minha profissão, o meu passatempo, já que eu gosto de ler romances policiais, a minha ver filmes policiais, enfim, está, né, no momento em que a gente liga o noticiário, efetivamente existem, na maioria das vezes, notícias sobre crimes, enfim, é um grande viés aí da minha caminhada. E a criminologia, ela envolve diversos aspectos que vocês devem já estudar, participar, mas o principal deles aí é o clássico, a definição clássica, né, de criminologia, os objetos clássicos da criminologia é a ciência que estuda o crime nos seus diferentes aspectos. Ou seja, estuda o crime em si, né, o fato criminoso, o que é um fato criminoso, como ele ocorre, em que circunstâncias ele ocorre. Então, o fato criminoso, os seus variados aspectos, é um dos objetos, o principal objeto da criminologia. Também estuda o criminoso, ou seja, por que alguém se torna criminoso, alguém se torna delinquente, o que faz algumas pessoas cometerem crimes e outras não. E, claro, responder a pergunta última, se somos todos criminosos.
Essa é uma pergunta de fundo da criminologia. Somos todos criminosos? E o que faz em determinados momentos, quais os fatores que contribuem para algumas pessoas cometerem crimes e outras não, às vezes nas mesmas circunstâncias. Então, é um objeto amplo, difícil de ser pesquisado, mas tradicionalmente é pesquisado ao longo da história pelas diversas escolas criminológicas, o criminoso, delinquente. A vítima, então, porque algumas pessoas são vítimas e outras não. O que faz alguém ser vítima daquela pessoa, daquele delinquente, naquele momento. E uma pessoa, 1 minuto antes, 1 minuto depois, efetivamente não foi vítima. Então, por que algumas pessoas são vítimas várias vezes do mesmo tipo de crime? Por que o crime ocorre com algumas pessoas e com outras não? Então, a vitimologia, ela estuda a vítima e também as consequências do crime na vida daquela vítima e como minimizar as consequências danosas que o crime causa na vida das pessoas. E como inserir, claro, a vítima no processo criminal, buscar uma reparação efetiva, inserir e talvez até trazer uma certa pacificação social entre delinquente e vítima. Essa é um tratado na criminologia, todas essas questões são tratadas na vitimologia e é um dos objetos aí, também um dos objetos da criminologia. E aí, o quarto objeto tradicional da criminologia, o controle social do crime, ou a reação ao crime. Então, quais são as medidas efetivas depois que o crime ocorre para que passe a mensagem para toda a sociedade que a norma penal continua válida e que aquela conduta criminosa que negou a norma penal, ela é reprovada, ela não é aceita naquela sociedade e que o direito continua vigente. E basicamente essa é a ideia de um direito de comunicação social, de representação dos valores de determinada sociedade e que tem que passar uma mensagem. Então, no momento que ocorre um crime, aquele crime passa uma mensagem para toda a sociedade. Ou seja, eu, autor desse crime, não sigo essa norma penal, não sigo essa proibição penal, de não matar. Então, é um ato quando eu tenho vontade, quem eu tenho vontade, quem me desagrada. E aí vem o direito, vem a reação ao crime, vem uma pena, uma sentença judicial, uma sentença criminal, uma condenação, uma pena falando assim, não. A norma continua vigente, é proibido matar, e aquele que matar vai ter consequências graves, sérias, danosas, uma sanção especialmente grave, que é uma pena para reparar a negação do direito que aquela conduta trouxe para toda a sociedade. E aí, claro, qual o melhor sistema de persecução penal, qual o melhor modelo de sistema penitenciário, como ressocializar os indivíduos que efetivamente cometeram crimes, como reinseri-los na sociedade, quais são as penas justas, quais são as penas aceitáveis, é possível pena de morte, é possível pena corporais, o que causa um desestímulo maior, tanto individualmente, a prevenção individual, quanto uma prevenção geral de passar o recado para toda a sociedade de que não se deve cometer determinadas condutas para que a gente viva em sociedade de maneira minimamente saudável. Então, isso também é estudado pela criminologia como um dos seus objetos. Então, 4 objetos: o crime, o criminoso, o delinquente, a vítima e o controle social do crime ou a reação ao crime. Esses são os elementos clássicos aí da criminologia, sempre estudados em todas as escolas criminológicas, e a partir deles, desses objetos, a gente tem um mundo, É difícil até você falar assim, a criminologia é uma ciência bem limitada, porque ela é tão vasta, ela permite uma abordagem em diferentes aspectos, de diferentes ciências. Então, quando você fala assim, bom, por que o crime ocorre? Aí você tem que se perguntar, por que a violência ocorre? O que é a violência? Por que algumas pessoas são violentas e outras não? Por que algumas pessoas se tornam criminosas e outras não? E aí você tem que estudar fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, que envolvem diversas ciências. Então, existem, hoje em dia está na moda, as pesquisas criminológicas, principalmente no campo europeu, e também algumas correntes estadunidenses, da neurociência. Então,
eles tentam fazer diversos estudos para ver se existe alguma parte do cérebro de pessoas criminosas que funciona de maneira diferente do que as pessoas não criminosas, né? Não, daqueles que não cometem crimes. E aí eles fazem diversos estudos, os mais variados. Via de regra, eles fazem aquele monitoramento através de imagens da área do cérebro que determinadas reações causam no cérebro. Qual área é estimulada a partir de determinado fato da vida. E aí eles fazem diversos estudos, existem diversas perspectivas. A que me chama mais atenção é que, na via de regra, nas pessoas que não cometem crimes, que não são criminosos habituais, porque é difícil você falar assim, eu não cometo crime, porque existe daí também a discussão do que é crime, qual a essência do crime, né? E existem, hoje, tantos tipos penais que falar que você não comete crime é difícil, né? Porque o direito penal efetivamente não é utilizado, não se preocupa tanto com a natureza, com a essência do crime, e essa é inclusive o objeto de pesquisa do meu pós-doutorado. Atualmente eu pesquiso sobre isso, qual a natureza, qual a essência do crime. Mas ele utiliza o crime como um meio de um cinturão de segurança para as condutas para a ordenação social, ou seja, precisamos ordenar a vida em sociedade, o dia a dia, as rotinas, e aí para dar uma maior segurança, um aspecto de maior efetividade, que efetivamente não é claro se traz maior efetividade ou não, me parece que não, ele traz uma ilusão de maior cumprimento de determinadas normas quando você cria um crime para punir quem não cumpre determinadas normas, né? De ordenação social, meramente de ordenação social. E aí, claro, quando você vê que a criação de um tipo penal não traz eficácia para aquela norma, aí o próximo passo é você aumentar a pena, né? Bom, já que não deu certo, só prevê como crime, então temos ainda o aumento da pena. E se não der certo o aumento da pena, ainda a gente pode colocar como crime hediondo. E aí a resposta social é dada de uma maneira claramente enganosa e meramente retórica. Mas pensando nos crimes tradicionais, que aparentemente guardam a essência do que é crime, e eu já vou tratar mais para frente sobre o que eu entendo como a essência do crime, a natureza do crime, a gente consegue pegar determinados criminosos habituais, contumazes, que têm o crime efetivamente inseridos na sua vida, então não são criminosos habituais, e apresentar determinadas imagens para eles e ver qual parte do cérebro dele funciona. Então, esse atualmente é o estudo mais comum que existe na neurociência criminológica. E o que eles fazem? Eles mostram diversas imagens de crimes, de abusos, de violência, e a maioria das pessoas, quando veem essas imagens, tem determinada área do cérebro ativada, que via de regra é a de repulsa, a de nojo. É a mesma área que é ativada quando eles mostram a imagem de um banheiro público muito sujo, cheio de fezes, urina no chão, e uma pessoa lambendo aquele chão. Né? Eles põem imagens ou filmes de uma pessoa lambendo o chão de um banheiro muito sujo. E a maioria das pessoas, elas têm uma reação no cérebro que é relacionada à repulsa, ao nojo. Aquela sensação instintiva, visceral de falar, nossa, não faça isso. E, na maioria das vezes, quando imagens ou cenas de violência e de crimes são apresentadas, a maioria das pessoas que não cometem crimes tem também essa área ativada, ou seja, não faça isso. E nas pessoas que cometem crimes, essa área não é ativada. Mas e aí? O que a gente vai fazer com essa descoberta, com essa informação da neurociência? A gente vai utilizar um laser ou algum tipo de procedimento cirúrgico para inabilitar determinadas áreas do cérebro dos criminosos? Ou dar choques, ou fazer tratamentos para ver se aquela área que não é utilizada passa a ter maior utilidade? Então, é sempre complexo demais a gente tratar da criminologia. E esse é apenas um aspecto que eu trago para
para a introdução da nossa conversa sobre a criminologia, a complexidade e as diversas possibilidades da pesquisa criminológica. E aí a gente, aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais. E aí eu vou dar um salto para os culturais, né? Porque a gente vai tratar e aí a minha pesquisa de doutorado é sobre crimes culturalmente motivados e quanto se deve aplicar de maneira uniforme a lei penal ou levar em consideração que determinadas culturas têm valores diferentes, muitas vezes estimulam determinadas condutas que em outras sociedades são consideradas crimes. E a minha pesquisa especificamente do doutorado foi sobre o uso da ayahuasca, né, do santo daime, do vegetal. Por quê? A ayahuasca, né, o santo daime, ele é permitido no Brasil em um contexto religioso. Ele é uma maceração, enfim, uma bebida que contém um princípio ativo classificado em toda a legislação antidrogas como uma substância proibida, né? Ou seja, uma droga, é o DMT, ele é proibido em todas as legislações antidrogas, ele é considerado uma substância psicotrópica, causa alterações no sistema nervoso e nos sentidos da pessoa, e, portanto, é uma droga. Vamos chamar, de maneira geral, uma droga proibida, prevista em todas as legislações antidrogas do mundo e nas convenções também. No entanto, essa substância santo daime, que contém DMT como princípio ativo, é utilizada tradicionalmente há séculos, de maneira imemorial, por indígenas da Amazônia. Tanto a Amazônia brasileira quanto colombiana, peruana. E essa bebida começou a ser trazida para o meio urbano na década de 80, 1980, mais ou menos, quando existiu o contato entre os seringueiros e alguns pajés das tribos indígenas com quem eles mantinham contato quando eles estavam muito tempo no meio da floresta para a retirada do látex. Então, esses indivíduos entenderam o contexto sagrado que aquela substância, que aquela bebida era utilizada, aprenderam a forma de fazer, e quando eles vieram para as cidades, no Acre, aqui no Brasil, efetivamente, onde começou o processo de urbanização do uso da ayahuasca, eles começaram a ter problemas com a polícia. Por quê? Efetivamente, quando a pessoa toma o chá do santo daime, a ayahuasca, ela entra em um processo de visões, de audição, de sentidos alterados. Então, há uma ampliação dos sentidos da pessoa e ela começa a ver coisas, a ouvir coisas e a ter efeitos também fisiológicos. Via de regra, diarreia e vômito. O que eles consideram uma limpeza espiritual para daí depois você ter as lições que a bebida te proporciona, já que ela causa diversas visões e conversas instrutivas, vamos chamar assim, porque é pacífico na literatura, que não é uma bebida recreativa, certo? Ela não tem exatamente um efeito que permite uma recreação, ela sempre traz um impacto filosófico grande na pessoa, né? De lições, de avaliação da vida, de avaliação das relações, do que ele está fazendo de correto no mundo, o que ele está errando, onde ele tem que melhorar, quais aspectos da vida ele precisa trabalhar melhor. Inclusive, por isso, não é uma bebida que ela é utilizada com uma certa frequência, justamente porque ela deixa determinadas reflexões que perduram ao longo de algumas semanas na mente daqueles que fazem essa bebida, que tomam essa bebida. Então, a partir disso, começaram a surgir as primeiras religiões, chamadas religiões ayahuasqueiras no Brasil. O santo daime, a união do vegetal e a barquinha. São as três grandes religiões aí hoje que utilizam o santo daime, as três principais. E ficou restrito à região amazônica, então ali a Acre, depois Roraima, o Amazonas mesmo,
um pouco ali em Rondônia, e nunca teve maior interesse do direito penal, das instituições de controle formal. Mas, claro, as pessoas, no final ali do século passado, com o estímulo das comunicações, a facilidade da locomoção, né? Enfim, final da década de 90, ali, início do novo século, teve um boom aí de comunicação, internet e também de locomoção com o barateamento das passagens aéreas, enfim, maior oportunidade de viagem. E as pessoas e as religiões, as 3 religiões arruasqueiras, começaram a se espalhar pelo Brasil. E aí começaram os primeiros problemas. Porque ela é uma substância que causa alteração sensorial. Ela causa uma alteração no sistema nervoso central. E com isso, há sempre um risco. Né? Qualquer coisa que cause uma alteração no nosso sistema de percepção é de alguma maneira um risco, porque você tem que fazer num ambiente controlado, com orientação, você não pode dirigir posteriormente, você tem que ter cuidado prévios, porque se você tem o gatilho de alguma doença mental, principalmente relacionadas à esquizofrenia, essa bebida pode ser o gatilho. E aí existiam relatos de suicídio, de mortes, de violência após a utilização da bebida, e as instâncias formais de controle social começaram a se preocupar e fazer buscas e apreensões e proibir e prender os líderes religiosos dessas 3 linhas que eu falei para vocês de utilização da ayahuasca. E aí começou uma discussão. Até que ponto devemos criminalizar a religião, aplicar de maneira uniforme a legislação antidrogas, e até que ponto deve prevalecer a liberdade de religião, de culto e crença das pessoas. Ou seja, não sabemos o que é crime. E aí se ampliou ainda mais o problema, e aí o objeto específico da minha pesquisa de doutorado, que inclusive está publicado pela Lumen Iuris, o título de O uso da ayahuasca, fundamentos e limites da criminalização do tráfico de drogas em sociedades multirreligiosas. Por quê? Porque os brasileiros, especificamente, porque são religiões brasileiras, começaram a viajar para fora do Brasil, e no momento em que desembarcavam nos aeroportos internacionais da Europa, Estados Unidos e Canadá, principalmente, mas também tiveram e tem ainda muitos problemas na Rússia, no Japão, enfim. Esses religiosos, esses líderes religiosos, eram presos por tráfico internacional de drogas. E continuam sendo. Até hoje continuam sendo. Na Espanha existiam vários casos, talvez seja o país que mais julgou casos relacionados ao multiculturalismo e a crimes culturalmente motivados com a utilização da ayahuasca, porque chegava uma bebida com um aspecto estranho, diversas garrafas dentro da mala, a polícia de fronteira olhava aquilo, perguntava o que era, eles falavam que era uma bebida utilizada num culto, numa religião, davam um nome, eles digitavam na internet, ainda fazem isso, verificaram que existia a possibilidade de ter um princípio ativo proibido, enquadrado como droga, levavam para a perícia, constatavam que existia DMT como princípio ativo e tráfico internacional de drogas. Cana, prisão, 15 anos de condenação, não tinha conversa. E, no entanto, a gente está falando de religiosos que acreditavam e acreditam efetivamente em uma certa... É difícil você avaliar a pureza ou a verdade da fé de qualquer pessoa. Então, essa avaliação a gente não tem como fazer efetivamente, mas aparentavam realmente acreditar que estavam ali com um líquido sagrado, vindo dos deuses, ou sendo efetivamente o Deus líquido, né? E que faziam aquela distribuição da bebida sem nenhum caráter econômico, mas para levar paz e uma nova visão para as pessoas que precisavam conhecer e refletir sobre a sua vida, sobre o bem, sobre o mal, sobre o sentido da existência. E é isso que eles acreditavam que estavam levando. E não desrespeitando uma lei criminal, uma lei penal,
de drogas. Ou seja, até que ponto deve se aplicar a lei de drogas, antidrogas, para essas pessoas. E aí começou uma grande discussão nos tribunais, que permanece até hoje, e é o tema da minha pesquisa de doutorado. Ou seja, não conseguimos definir o que é crime. Assim, são criminosos convictos que, mesmo sabendo que a substância que eles utilizam é proibida por determinado Estado soberano, afrontando o direito, a legislação de determinado Estado soberano, ou deve-se ponderar que não há efetivamente uma ilicitude naquele ato, uma contrariedade ao direito e à ideia que se tem de direito, porque eles estão exercendo regularmente o direito à liberdade de religião e inclusive, tem no seu país de origem, no Brasil, uma legislação que permite essa utilização e dentro da sua cultura, né, inclusive existe um estímulo à utilização dessa bebida. E claro que isso amplia a discussão para todas as práticas multiculturais, né? Porque, enfim, pode a utilização da ayahuasca em contexto religioso, mas existem determinadas tribos na África que acreditam que deve existir a excisão clitoridiana da mulher como uma tradição cultural milenar passada de mãe para filha, de avó, mãe para filha, e é um ritual em que efetivamente as mulheres acreditam que estão fazendo um bem para suas filhas ao fazer a excisão clitoridiana. Retirada efetiva do clitóris da mulher quando ela atinge a puberdade. E essas tribos, elas têm essa tradição, essa cultura, e elas acreditam que aquilo lá é um bem para a mulher, porque a bisavó vivia assim e vivia bem, a avó vivia assim e vivia bem, a mãe sempre viveu assim e vive bem, está integrada naquela tribo, naquela sociedade, naquela comunidade, dentro daquela cultura. E não há mal nenhum naquilo, elas vivem assim. E quando elas se mudam para a Europa, muitas vezes por questões migratórias forçadas, elas continuam fazendo essa prática, muitas vezes de maneira caseira, principalmente na Alemanha e Inglaterra, que enfrentam esses problemas de maneira mais atual, elas continuam fazendo isso com as meninas. Né? E muitas vezes as meninas aceitam isso porque elas foram educadas dentro dessa cultura, onde é uma prática normal. E aí a gente fala, não, mas há uma diferença muito grande entre um adulto tomar um chá de efeito limitado e você efetivamente fazer a excisão clitoridiana, que é uma mutilação permanente da mulher, que retira a possibilidade dela ter prazer sexual, de uma menina de 12 anos. Há uma diferença muito grande disso. Nesses dois casos, parece que eu acho que a maioria de nós concordaremos que sim. Mas aí entra a dúvida, né, de outros casos que existem algumas tradições que gostam de fazer marcas da família no rosto através de queimaduras, via de regra, ou de cicatriz. Eles cortam tal, e daquela cicatriz fica para sempre como uma marca da família, da tribo, da tradição, da cultura que eles têm. Bom, isso não limita nenhuma função, logo se diferencia claramente da mutilação do clitóris da mulher. Mas seria aceitável em crianças, mesmo sem uma alteração permanente de uma função? Até que ponto que essa cultura seria viável em países ocidentais, né? Vamos chamar os ocidentais, a Europa, Estados Unidos, aí, e o próprio Brasil, dentro dessa cultura. E aí a gente falaria, não, isso seria inevitável, seria inaceitável, por questão estética, você queimar o rosto de uma criança. E aí você, através do olhar desses povos, dessas culturas, você fala assim, bom, mas e por que a gente fura a orelha das nossas meninas? Assim, é uma tradição, uma cultura meramente
estética, não tem nenhum tipo de função, e isso é aceitável, então, porque a gente se acostumou. Agora, queimar o rosto não pode. Né? Qual que é a diferença, de fato, dessas duas condutas? Né? E aí você, claro, você vai para questões mais antigas ainda e mais difíceis de serem tratadas, que são as práticas, tanto que existem tanto no Islã quanto no judaísmo, mas é mais conhecida no judaísmo, que é a tradição de você fazer no 8º dia, me ajudem com o nome, tirar fazer um corte do pipizinho do neném, né, da capinha que recobre o pipizinho do neném, é o nome que todo mundo conhece. Estou tentando lembrar. A circuncisão, exato. Circuncisão, isso. A circuncisão, exatamente. Então, a circuncisão, ela é aceita na tradição judaica, na muçulmana também, e é feita em hospitais, é feita por médicos, é aceita, e, no entanto, você fala assim, bom, mas qual que é a função disso? Assim, né? Existem alguns que ainda dizem que tem uma função de facilitar a limpeza do pênis, e daí diminuiria a infecção, mas assim, é sempre duvidoso essa função aí médica. Né? E, no entanto, é feito por tradição, efetivamente, porque seria um mandamento divino previsto no Velho Testamento e deveria ser feito. Bom, isso então pode. Colocar o brinco pode, porque as sociedades ocidentais estão acostumadas com isso. Mas marcar o rosto já não pode. Né? A excisão clitoridiana já não pode. Aí existe hoje a criminalização do CAT, que é uma folha que muitas tribos, principalmente do Iêmen, costumam mascar, e ela traz uma certa euforia, um certo vigor, como se fosse o nosso café. Ela tem um efeito muito sutil de alteração no funcionamento do cérebro, mas que efetivamente eles consideram como uma droga, porque o princípio ativo dela é uma droga. E aí eles proíbem e prendem os imigrantes que utilizam essa folha, que mascam essa folha, na Inglaterra, e no Iêmen isso é utilizado logo após o almoço de domingo, entre todos os membros da família, ou seja, uma tradição, como o nosso cafezinho, né? E efetivamente o cafezinho também traz determinada alteração, porque é um estimulante, e no entanto, a gente né, ainda toma algum cuidado de não dar para as crianças muito pequenas, porque vai causar um estímulo ali, pode não dormir, pode ficar muito agitada, porque efetivamente ele é um estimulante, e a gente toma esse cuidado, mas a gente toma socialmente, a gente jamais pensaria que isso poderia ser criminalizado, mas poderia, como algumas tradições islâmicas que acreditam que determinadas práticas devem ser criminalizadas, como até algum tempo atrás, alguns meses atrás, que se iniciou ano passado, ano retrasado, na Arábia Saudita, a discussão sobre descriminalizar a condução de veículos automotores por mulheres. Né? Ou seja, a gente está falando aí de que até, vamos falar, 3, 5 anos atrás, era impensável uma mulher dirigir na Arábia Saudita, porque isso aí é crime, era previsto como um crime, uma conduta criminosa, com pena, prisão, uma mulher dirigir, porque a cultura lá se estabeleceu dessa maneira. Né? E muitos wahhabistas, né, que são uma doutrina mais radical, uma interpretação mais radical do Corão, defendem que o jogo de xadrez, ele afeta a mente dos jogadores, das pessoas, de tal maneira que ele é algo demoníaco e que, portanto, deveria ser criminalizado nos países que professam a fé muçulmana. Então, vocês veem o que pode ser crime e o que não pode ser crime. E daí,
tudo isso com a comunicação, com a internet, com a globalização, com a facilidade de locomoção, isso aí se espalha pelo mundo. E aí a gente tem que discutir até que ponto que temos que aceitar determinadas práticas dentro do nosso Estado, né? E aí vai em diversos pontos aí essa questão. Você escreveu, Ana Clara, ou você vai falar? Consegue Pode me falar. ouvir? Sim, Eu coloquei ali no chat, né, essa questão daquele ritual que fazem com as formigas, com as crianças, né, indígenas. E uma discussão que foi feita alguns anos atrás, quando eu estava lá no Amazonas, foi em relação ao espetáculo que se faz em torno desse ritual, né? Então, assim, iam muitos turistas de barco até a tribo para assistir esse ritual. Então, foi discutido, é certo fazer isso com a criança? Mas é certo expor ela a esse espetáculo, né? Que o ritual acaba virando um ritual econômico, turístico. Então, foi feita uma discussão a respeito disso bem interessante. Exato. E aí você vê a complexidade que determinadas práticas ganham com a globalização, com a facilidade de locomoção, porque antes era restrito aquilo e a gente nem sabia direito o que acontecia lá. E, de repente, a gente toma conhecimento disso e daí começam a entrar questões econômicas, o turismo se envolve nisso, a prática de determinadas tribos amazônicas de sacrificar as crianças, né? Então, eles entendem que não pode existir crianças gêmeas, os Yanomamis principalmente, né? Ou com determinadas características, ou simplesmente aí é o mais curioso, é o que merece maior investigação. Isso temos nas tribos indígenas da Amazônia, né? Vamos falar especificamente dos Yanomamis, mas outras também, e em diversas tribos da África. Quando a tribo, por uma determinada intuição, visão ou um determinado sinal da natureza, dado ao pajé, ao líder religioso, que faz a proteção mística e energética da tribo, diz que aquela criança ela tem um espírito mau, ou um espírito da natureza que deve ser devolvido à natureza. E aí a criança deve ser sacrificada. Ou seja, aí não há nenhum caráter eugênico de melhoria da tribo ou de sobrevivência da tribo, de ter pessoas mais fortes e mais aptas para manter a tribo, né? Não, é simplesmente, me foge o nome da tribo, mas é principalmente na Guiné-Bissau que existe essa prática, de que eles chamam, se não me engano, é o Có, o Ecó, alguma coisa assim, em que, no momento em que o pajé visualiza, através dos seus rituais, que existe um espírito da natureza dentro da criança que acabou de nascer naquela tribo, ela deve ser devolvida à natureza. E aí eles colocam ela dentro de um cesto, com farinha, com milho, com determinadas oferendas para os deuses da natureza, e deixam aquela cesta na beira do mar ou do rio, esperando que suba a maré e que leve a cesta embora com a criança. Porque assim eles não estão matando ela, eles estão devolvendo aquele espírito da natureza que está aprisionado dentro daquela nova criança que acabou de nascer para a natureza. Isso seria bom, porque manteria a estabilidade do mundo. E daí nós aqui falamos assim, pô, mas isso é uma ignorância sem tamanho, eles estão matando uma vida humana, achando que existe um espírito da natureza que é responsável pelo equilíbrio das forças energéticas do mundo, e a gente vai assistir isso sem fazer nada, sabendo o que acontece. Antes a gente não sabia, antes do direito penal, a polícia, o Estado não sabia, mas agora a gente sabe que existe. Tem turismo para isso, existem pessoas que pagam para assistir se a cestinha vai ser carregada pelo mar, e vai virar em algum momento e a criança vai morrer afogada, ou se não vai, porque se não for levada pelo mar, significa que a natureza aceitou que a criança permanecesse na tribo. E aí as pessoas vão lá e ficam assistindo aquilo, como o espetáculo das formigas, o espetáculo das abelhas, o espetáculo da transição para a vida adulta dos meninos, que passam por diversas provações nas tribos indígenas. Bom, a gente sabe que acontece isso, a gente vê que a tribo, em algum momento, se aproveita de uma fé e de uma tradição imemorial,
para também ganhar dinheiro, porque efetivamente eles têm que sobreviver e a vida se torna mais fácil tendo determinados instrumentos, inclusive na selva. Então, se o cara levar um facão, é mais fácil do que ter que cortar uma árvore na mão ou com instrumentos rudimentares de pedra. Se o cara levar um machadinho, mais fácil ainda. Então, assim, bom, já que eles vêm assistir, já que a gente faz isso como uma tradição, por que não aproveitar? Né? E aí a gente assiste a cesta indo embora, ou o mar não levando a cesta, e se não levar, está habilitado para conviver de novo, porque a natureza aceitou que aquele espírito pode viver na tribo, e a tribo manteria o seu equilíbrio junto à natureza. Enfim, esse é o primeiro aspecto do que é crime. E aí, toda essa pesquisa criminológica me fez, me despertou justamente o interesse na minha atual pesquisa, que é, bom, qual é a essência do crime? Qual a natureza do crime? O que deve ser crime e o que não deve ser crime? Em que momento a ordenação social, a mera ordenação social é aquilo. A gente precisa de regras para o trânsito fluir, para as coisas funcionarem, para uma compra e venda existir, para um contrato de posse de determinado bem imóvel passar de mim para outra pessoa, né, para um outro proprietário. Então a gente precisa de determinada ordenação social para que não vire tudo uma bagunça e que não haja nenhuma segurança ou nenhuma previsibilidade nos atos dos indivíduos que vivem em sociedade. Mas aí a transformar isso em crime, a utilizar um aparato violento do Estado, ou seja, a polícia, porque a polícia ela não é um mero fiscal que aplica a multa. A polícia, nós andamos armados. Nós decidimos, em alguns momentos, entre a vida e a morte. Não é uma mera multa. Não é um procedimento que vai se instaurar contra uma determinada pessoa porque ela descumpriu determinadas regras da vida social. Né? Colocar a arma na cara de alguém, e se aquela pessoa se mexer, ela vai morrer. É você interferir num determinado crime ou em determinadas situações com criminosos que efetivamente não entendem o que é a vida em sociedade, não entendem o que é a importância do outro para a própria vida, né? Porque viver em sociedade sempre tem como última análise um certo caráter, um certo viés utilitarista, ou seja, vivemos em grupo porque a vida se torna mais fácil vivendo em grupo. Né? Logo, não pode ser sempre a lei do mais forte que vai prevalecer. Né? E a polícia, o direito penal, é justamente isso. Né? Você vai falar assim, não é a lei do mais forte, entre aspas, né? Porque o mais forte tem que ser sempre o Estado, tem que ser sempre a sociedade política e juridicamente organizada, tem que ser sempre nós, e não os outros. Né? Não o indivíduo que vai utilizar a mesma lógica que a polícia utiliza, ou seja, a lei do mais forte. Porque a polícia é o quê? É a lei do mais forte. Com um determinado viés de organização e limitação para que só atue em determinados momentos e sob certas regras. Mas, no fundo, a lógica é a mesma. Né? Vai prevalecer quem tem a arma mais potente ou quem é o mais forte. E aí, a gente não precisa dessa regra em todas as situações que a vida humana, a vida em sociedade, precisa de ordenação, precisa de regras, precisa de procedimentos. Mas em alguns a gente, infelizmente, precisa. E o que faz, quem decide em que momentos, em que situações a polícia deve atuar? A prisão, o cerceamento da liberdade, a retirada de determinado indivíduo da sociedade para o isolamento dele, que o isolamento dele deve ocorrer. Quem vai decidir isso? E é sempre o legislador? É a cultura de uma determinada sociedade? É o povo? Assim, então o crime não tem essência, ele é uma categoria jurídica, e me parece que não. E aí que foi a grande descoberta do meu doutorado com os crimes culturalmente motivados, e que estimula hoje a minha pesquisa no pós-doutorado, que é uma pesquisa filosófica, porque você entra num campo filosófico metafísico, onde você vai buscar a ontologia das coisas, e aí não a ontologia finalística do direito penal, né, da teoria finalista do direito penal. Não, metafísico efetivamente. Né? Ou seja, qual a natureza, a essência, o quididade, né? O que faz com que determinada conduta seja crime.
O que faz com que o legislador, ao prever na norma penal, a lei penal, uma conduta como criminosa, acerta ou erra? Então, agora eu vou falar da minha pesquisa que está em andamento. Então, algumas conclusões ainda são provisórias, né, mas também eu gosto de trazer porque justamente pode permitir críticas, estímulos e a discussão entre colegas, né, entre nós, para que a minha pesquisa se desenvolva de uma maneira correta e se o caminho estiver errado, que eu possa corrigir também a tempo. Mas essa intuição advinda do estudo dos crimes culturalmente motivados me traz o seguinte: um meta-observador fora da história, que olhe para os diversos países, para as diversas legislações penais, para os códigos penais, ele vai conseguir apontar o que foi corretamente previsto como crime, o que precisava ser crime e o que não. O que foi um erro. E mais do que isso, o que, ao se prever como crime na legislação penal, é um crime. Ou seja, um legislador, um meta-observador, que olha o legislador da Alemanha nazista, que previa que era crime um alemão puro sangue conversar com um judeu, vai olhar e vai falar assim, um jurista olharia e falaria assim: perfeito, é um crime perfeito. É uma conduta típica, antijurídica e culpável. Constitucional, dentro do ordenamento jurídico alemão da época, não existe nenhuma excludente de licitude, nenhuma excludente de culpabilidade, nenhuma causa de desculpa, categoria anterior, categoria jurídica perfeita de crime, lei penal prevista, tipo penal, norma penal desrespeitada, cana, crime. Não há dúvida sobre a juridicidade do crime no ordenamento jurídico alemão da época. Mas a gente fala, não, mas o direito não é isso, o direito não pode ser isso. E aí o meta-observador vai olhar e falar assim, não, crime foi o legislador prever tal conduta como crime. Isso sim é um crime. E não um crime previsto efetivamente no Código Penal alemão. Bom, me parece indiscutível que o crime não é uma categoria meramente jurídica, que existe algo de anterior a ele. E que isso é pouco tratado no direito penal, na filosofia do direito e na própria filosofia. E aí a gente tem que buscar justamente a essência das coisas. E aí, quando você fala de essência, em filosofia, você vai ter que entender o ente, né, o que é um objeto, algo que existe dentro da realidade. Se o crime é efetivamente um ente, ou seja, se ele existe, se ele é um objeto, se ele é um fato da realidade, e a partir disso buscar a sua essência, a sua natureza, o quid, o que faz ele ser um crime. Seja ele previsto na legislação penal ou não. Se determinada parcela da realidade, se determinado fato é um crime e ele não está previsto no ordenamento jurídico como tal, o ordenamento jurídico está errado. E não o crime que deixa de existir. E o contrário, da mesma forma que é o exemplo que eu acabei de citar da Alemanha. E aí, em filosofia, quando você busca entender o ente e a essência, você acaba caindo em Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um grande estudioso, porque estudou um grande filósofo, teólogo, o principal teólogo da Igreja Católica, porque estudou e trouxe para uma visão cristã os ensinamentos de Aristóteles. E Aristóteles foi e continua sendo o maior filósofo da humanidade. E aí, com a sua metafísica, a metafísica aristotélica, o estudo das causas, do que é a essência, do que é o ente, do que é efetivamente existir, do que é o ser que passa a ser efetivamente no mundo e
E claro, e a volta ao infinito na discussão sobre Deus e a criação do mundo e qual foi o primeiro motor de todas as coisas. E basicamente a pergunta última da nossa vida e de todo o estudo, né? E aí toda a discussão teológica sobre se o nada pode gerar alguma coisa. Né? O nada absoluto pode gerar alguma coisa? E bom, logicamente você tem que responder essa indagação de maneira negativa. Né? Ou seja, o nada absoluto não pode gerar coisa alguma. Ou seja, deve existir um princípio. E aí, se existe um princípio, você volta à discussão sobre a existência de Deus e sobre se Deus pode ter criado o mal ou alguma coisa ruim, o pecado original. E aí toda a discussão teológica que é relacionada também com essa questão criminológica. Por quê? Uma grande, talvez a maior dúvida teológica que exista é se o pecado original não tivesse acontecido, Jesus viria ao mundo? Claro, uma perspectiva cristã. Jesus viria ao mundo ou não? Se o pecado original não tivesse existido, Deus mandaria o seu Filho ao mundo ou não? E aí, existem diversos estudos sobre isso. E sobre a criação do mundo, do homem, a liberdade que existe ou não existe, e em que momento ocorreu o primeiro crime da humanidade. E qual a diferença entre crime e pecado. Então, a minha pesquisa, ela tem determinados avanços, e o principal deles é que a essência do crime é o mal em ato. Ou seja, existe potência, algo no mundo das possibilidades, real, mas no mundo das possibilidades, e existe essa possibilidade, essa potência atualizada, ou seja, atual, que passa a existir no mundo, na realidade. E o crime, me parece, que sempre envolve algo considerado mal. Essa me parece a essência, o quid, a natureza do crime, o mal em ato. Não pode ser meramente um pensamento, uma ideia, porque aí ele ainda não existe no mundo, ele efetivamente não se tornou um mal em ato, não existe como você punir, interferir através do Estado, de forma divina, teológica, sim, e aí também está a diferença entre o mal, aliás, o crime e o pecado, né? Ou seja, todo crime, a princípio, é um pecado, a gente pode afirmar isso. Mas nem todo pecado seria um crime. Porque pecado, você pode pecar em pensamento, você pode pecar em potência, mas o crime não. O crime é sempre em ato. Mas aí a gente pergunta, parece uma intuição válida. Ninguém vai falar que alguma coisa boa é crime. Né? Crime sempre envolve algo mal. E aí a gente vai discutir, bom, mas o que é mal, né? Qual o conceito de mal? O que é o mal? Qual a essência do mal? E mal é entendido filosoficamente e antropologicamente como algo que não deveria existir no mundo. Mal é sempre algo que não deveria existir naquele contexto, naquele momento, e não deveria existir desta forma. Isso é mal. Então, mal é um dilúvio, mal é um tornado que mata centenas de pessoas, como recentemente a gente tem visto. Sim, existe o mal da natureza. E aí a gente tem que complementar um pouco mais a nossa ideia da essência do crime, porque o mal é o ato humano. Aliás, crime é o ato mal humano, ou o mal humano provocado por um ser humano em ato. Essa é a essência do crime, porque não tem sentido a gente falar de um mal divino como essência do crime, porque a gente não conseguiria efetivamente
entender os desígnios de Deus e saber se efetivamente o mal natural, que na nossa concepção não deveria existir, efetivamente não traz um equilíbrio para a natureza, que também as tribos já discutiam, ou se não é realmente um desígnio de Deus. Mas aí a gente aprofunda um pouco mais o questionamento e a gente tem que perguntar qual a essência do mal, né? O conceito de mal, algo que não deveria existir naquele momento, naquela sociedade, daquela maneira. E qual a essência, então, do mal? E aí a gente encontra a essência do mal na filosofia como ausência. Ou seja, o mal não tem uma essência em si, porque o mal é a ausência de bem. E aí, claro, envolve sempre um viés teológico de que se acredita em um Deus bom, que, portanto, não poderia ter criado o mal no mundo, e o mal seria apenas a ausência de bem, e se constrói toda a filosofia a partir disso, sendo que, assim, por que não pode existir um Deus que cria o mal como ente, né? Como algo que existe efetivamente? Mas dentro da filosofia é quase unânime de que o mal não tem essência, que ele é a ausência de bem. E aí a pergunta que se estabelece é: pode algo que não tem essência, que é efetivamente uma ausência, ser a essência de um ente? Pode ser, então, um mal que não tem essência a natureza do crime? E esse é o ponto que a minha pesquisa atual se encontra. É um pouco da ideia de Deus e da criação do mal, para trazer algo um pouco mais concreto, para não ficar tão abstrato a discussão, para quem não está ainda, quem não está acostumado aí com uma discussão filosófica mais densa. Deus cria o anel, ele não cria o buraco. Então, acho que esse exemplo é sempre interessante. Assim. Deus cria o anel, ele cria isso aqui, o metal, o anel. Mas ele criou o buraco, quando ele cria o anel, ele cria o buraco. Ele cria o vazio, ele cria a ausência. Mas o buraco não tem essência. O vão do anel não tem essência. Quem tem essência, quem tem natureza é o anel. Mas ao se criar o anel, se cria o buraco. É ausência. E é mais ou menos essa ideia da criação do ser humano, do mundo e do bem. E, portanto, se fala que o mal seria essa ausência do bem naquele momento. Já que a ideia, o ideal, é que o bem exista em todos os momentos e em todos os atos. Bom, isso a gente está falando para buscar construir a essência do que é crime e dizer em que momentos determinadas figuras devem ser previstas pelo legislador como crime ou não, porque senão é mera retórica. Né? Tem vários filósofos do direito que defendem que o direito é mera retórica, e que, se você convencer as pessoas de maneira, com argumentos aceitos em determinada sociedade, o direito pode prever o que ele quiser. Ele pode prever que é crime ser judeu, é crime determinadas práticas e outras não, e assim, vale a soberania do Estado. Mas, no final, se vale a soberania do Estado, assim, vale a lei do mais forte, né? E aí não tem sentido a gente discutir direito. Na verdade, o direito é uma ilusão, é uma grande farsa. Porque, bom, no final prevalece o quê? A vontade do mais forte, seja de maneira argumentativa, seja de maneira das armas, seja do porte físico, mas, assim, no final das contas não existe nada de real. É tudo mera argumentação e convencimento. E aí, bom, por que existe tudo isso? Então, se no final ganha o exército, né? No final, quem tem as armas? O exército de determinado país soberano. Ninguém é mais forte do que eles. Então, assim, a gente cria todo esse aparato jurídico, todo isso que existe, que é a nossa vida, né? Para, no final, ser o que sempre foi, a lei do mais forte. Bom, é uma possibilidade e é uma conclusão, no meu ponto de vista, aceitável. Mas, talvez a gente tenha que esgotar outras possibilidades antes. E essa de buscar a essência e a natureza das coisas me parece ser intransponível. Ou melhor, me parece ser inafastável.
Espero que transponível, mas inafastável, ou seja, é algo que a gente não pode deixar de discutir. E aí, a gente tem que entender o que pode ser crime e o que não pode ser crime, porque não é mera retórica, não é mera vontade ou convencimento do legislador ou de determinada sociedade. A gente tem que buscar, efetivamente, a natureza do que é crime e do que não é crime. E aí, algumas práticas são más em si mesmas e outras não. E outras não são desejáveis. Talvez não seja a melhor maneira de organizar a vida em sociedade. Mas elas não são crime, em essência. Elas não têm a natureza do crime. E veja, toda essa discussão, a gente está falando da do primeiro objeto da criminologia, do que é crime. Olha a profundidade. A gente falou de filosofia, de teologia, de direito, de filosofia, do direito, de neurociência, de medicina, de psicologia, de sociologia, de antropologia, em relação à cultura dos indígenas, isso fica mais evidente. E a gente está falando do primeiro objeto ainda da criminologia. Os demais objetos da criminologia eu vou passar rapidamente, apenas para dar uma ideia geral, até pelo tempo. 11h40, mais ou menos, assim, o horário. Beleza. Então, e aí, fazendo um gancho do que é crime, né, do que deve ser crime, do que não deve ser crime, do que são regras de ordenação social apenas, e do que efetivamente não tem como a gente não classificá-las como crime, a gente traz a ideia de segurança pública, que em si mesmo já é questionável, né? O conceito de segurança pública já é questionável. Porque será que é possível uma segurança pública? Do mesmo jeito que será que é possível uma saúde pública? E o que é o conceito de saúde pública? E aí se discute porque o bem, a princípio, tutelado com o crime de tráfico de drogas é a saúde pública. Então, quando a gente fala assim, bom, o bem jurídico tutelado com o tipo penal de tráfico de drogas é a saúde pública. E a gente pergunta, tá, o que é saúde pública? É o sistema de saúde pública? É algo etéreo? Qual é a essência da saúde pública? É a soma das saúdes individuais? Então você soma todas as saúdes individuais da população, dos indivíduos que compõem a população de determinado país, e aí temos a saúde pública? Ou não? É mais do que a soma dos indivíduos. É algo um pouco mais etéreo. É algo que existe no plano das ideias, platônico. É o sistema de administração pública que oferece atendimento básico, médico, para toda a população, que permite isso. Assim, o que é saúde pública? Que a utilização do cara, o cara fumar maconha em casa, da planta que ele mesmo plantou ali no seu vaso, ofende a saúde pública? Em que contexto, assim, exatamente? O que ofende a saúde pública? Assim, a gente nem sabe o que é saúde pública, né? A gente está falando que ofende a saúde pública. Não, ele põe em risco a ordem social. Bom, tanto quanto o cara tomar um copo de uísque, né? Assim, será que ofende mesmo? Não, mas ele sobrecarrega o sistema de saúde. Bom, se o cara comer muita pizza, ele sobrecarrega o sistema de saúde. A obesidade é algo que sobrecarrega o sistema de saúde. E a gente não proíbe as pessoas de comerem pizza. Né? Então você começa a questionar e você vai vendo que nenhum argumento sobrevive diante de um questionamento efetivamente profundo e sério. E aí a gente fica na dúvida se efetivamente a gente tem critério para alguma coisa. Dentro dessa perspectiva do que é crime e do que são as categorias jurídicas tradicionalmente utilizadas por nós. Começa por bem jurídico, né? O que é bem jurídico, né? Bem jurídico. Bom, se a gente acreditar que crime existe apenas dentro da cabeça
do jurista, quando ele forma o seu pensamento, e aí sim passa a existir um crime. Então, se alguém matar uma criança, estuprar uma criancinha, matar uma criança, degolar, pendurar a cabeça no portão ou numa árvore, mas ninguém vê, e não existe um jurista para falar isso é um crime, uma categoria, uma conduta típica, antijurídica, culpável, então o crime não existiu. Então aquilo não é crime. Ou seja, claramente o idealismo é algo desconectado da estrutura básica da realidade. Claro, desculpem os idealistas que têm uma doutrina mais elaborada e que talvez aqui a gente não possa aprofundar, mas me parece que o idealismo não responde às questões básicas como essa, de que determinadas coisas passam a existir apenas dentro da cabeça do indivíduo, ou que passam a existir apenas quando são concebidas pelo ser humano, como categoria. Então, bom, ainda que ninguém veja, ainda que não exista classificação, aquilo vai ser sempre um crime. Matar um inocente vai ser sempre um crime. Todas as sociedades humanas buscam sempre uma fundamentação para matar. Seja em guerra, seja um inimigo, seja o criminoso. Nenhum ser humano aceita matar um inocente pela simples vontade ou pela simples arbitrariedade do outro. Então, isso vai ser sempre um crime, isso vai ser sempre um mal. Matar um inocente vai ser sempre um mal. Você pode dizer, não, ele não é inocente porque ele é de determinada tribo, ele é de determinada raça, ele é um inimigo, mas você precisa trazer efetivamente uma fundamentação. Ninguém mata um inocente, ou nenhuma sociedade humana, nenhum ser humano mata um inocente pura e simplesmente de maneira como se isso fosse um bem. Como se isso fosse um bem. Mesmo os casos de psicopatia que podem ser discutidos, sempre existe algum contorno, algum relevo de justificação, e jamais é aceito um psicopata num convívio social como algo natural ou normal, que eu mato porque eu gosto de ver a pessoa estribuchar e puxar ar no final ali, e ver que de repente o brilho do olhar sumir. Isso é inconcebível, isso é inimaginável, e é de ser aceito ou de ser juridicamente ou algo jurídico ou algo próximo à ideia de direito. Então isso é ontologicamente inviável para a organização social, para a ideia de direito, para a ideia de justiça, para a ideia de bem. Então, quando existe uma ideia de bem jurídico, de saúde pública e de segurança pública, já estamos num campo do ideal, do idealismo. Ou seja, não temos conceitos concretos, reais, temos significação, e aí buscando um pouco da filosofia dos termos utilizados de Frege, mas não existe referente. Claro que não existe referente. Ou seja, o direito se aproxima sempre de uma ficção. Sempre de uma ficção, ou seja, buscamos figuras sempre ficcionais, como ser, as if, na filosofia tradicional aí do ficcionalismo. Ou seja, como se fosse, como se existisse, como se... Porque a gente consegue imaginar diversas coisas, né? Tem sentido quando eu falo para vocês, o unicórnio subiu a montanha dourada que foi criada por Deus. Bom, tem sentido, não é uma frase desconecta, né? Não estou falando árvore, borboleta, Antônio, José, televisão, não é isso. Essa frase que eu trago para vocês, ela tem sentido. O unicórnio subiu a montanha de ouro criada por Deus. Ela tem sentido. A gente consegue imaginar isso, mas claramente ela não tem um referente. Claramente ela não tem um objeto na realidade. Claramente a gente não consegue saber se isso é verdadeiro ou não, porque ela não tem nenhum critério com a realidade, com a concretude das coisas, com a estrutura da realidade, do mundo. Ainda que ela tenha significação, ainda que nossa mente consiga imaginar. Então, eles se aproveitam dessa capacidade da mente humana, de imaginação, os idealistas, e começam a criar todas as figuras como se existisse, como se fosse, como se todo mundo
compreendesse o que é saúde pública, o que é bem jurídico e o que é segurança pública. E a segurança pública, então, só por isso já é muito questionável, né? O que é segurança pública? Bom, é a soma das seguranças individuais, é você poder sair, andar na rua tranquilo, é a segurança que existe nos espaços públicos. Bom, então, se eu estou dentro de um espaço privado, não existe segurança pública. Aí é cada um por si, aí é segurança individual. A polícia, ela pode ser onipresente? É evidente que não, né? Então, a gente tem como falar em segurança pública garantida, ou cada um deve se armar e garantir a sua própria segurança. E aí, a soma das seguranças individuais, mais a segurança oferecida pela administração pública, nos espaços públicos, constituiria a segurança pública. Bom, não vamos entrar nessa discussão, porque daria também para a gente conversar um curso, um ano inteiro sobre a segurança pública. Mas, basicamente, a segurança pública ela é dividida em 4 grandes áreas. Então, 4 objetos da criminologia, 4 grandes áreas da segurança pública. Antigamente, eu tratava a segurança pública em 3 grandes áreas, hoje eu evoluí no meu pensamento e trato em 4 grandes áreas. A primeira grande área é por que o crime ocorre? Objeto da criminologia, o crime. Qual a causa da violência? Qual a causa dos crimes? Quais fatores levam determinada pessoa a ser criminosa e outra não? A segurança pública, ela anda junto com a criminologia na tentativa de compreensão, mas ela busca medidas práticas, políticas criminais efetivas, para tentar diminuir o mal que o crime causa no mundo. Esse é o objetivo da segurança pública. Então, a gente tem que entender, como primeira grande área da segurança pública, por que do crime, por que algumas pessoas se tornam criminosas e outras não, por que algumas pessoas têm o crime como meio de vida, e com isso a gente vai entender como efetivamente a sociedade, né, um grupo de pessoas política e juridicamente organizadas, o Estado, pode contribuir para a diminuição da incidência criminal. A gente não quer criminosos na vida em sociedade, a gente não quer um mal entre nós, porque o mal faz com que a nossa vida esteja em risco, faz com que os nossos projetos, e o ser humano ele é futuriço, ele sempre é um projeto, ele é um vir a ser. Né? Nós estamos aqui pensando o que vamos fazer à tarde. Por que estamos aqui? Porque temos um objetivo maior com isso, de crescimento, ou seja, a vida humana ela é futurista, ela é sempre um vir a ser. E a gente busca estudar, a gente busca discutir, a gente busca fazer exercício, a gente busca se aprimorar, a gente busca ter relações com os outros, porque a gente tem uma perspectiva futura. E o crime coloca isso em risco. Então, o crime vai ser sempre um mal, algo que não deveria existir no mundo. Temos que entender por que algumas pessoas cometem crimes e fazer com que não tem mais criminosos no mundo, né? Esse é o grande objetivo da segurança pública, dessa primeira grande área, compreender o crime, compreender o criminoso e fechar a torneira. Não vamos mais produzir criminosos na nossa sociedade. Ou, se for algo hereditário, biológico, pensar em determinados atos para que o crime, ou que esses criminosos efetivamente fiquem sob controle, para causar o menor mal possível. Mas nem sempre isso é possível. Se é que isso é possível. E aí, a gente passa para a segunda grande área da segurança pública, que é, bom, digamos que a gente consiga formar uma cultura de paz, de não violência, que acabe com o mal no mundo e com os crimes. Isso vai demandar um tempo. Talvez 2 ou 3 gerações. Talvez isso seja inatingível, mas de qualquer maneira o crime está acontecendo nas ruas agora. Enquanto estamos aqui conversando, refletindo, tal, está ocorrendo um crime. Isso é fato. E ninguém quer ser vítima do crime. Ninguém quer ser uma vítima. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter um mal dentro da sua casa, com as pessoas que amamos. Então, temos que adotar medidas imediatas, ações imediatas, para que o crime não ocorra, ainda que existam criminosos no mundo. E que a gente não compreenda a
violência humana, o porquê da violência humana, o porquê do crime, o porquê dos criminosos, o porquê de carreiras criminosas, de delinquentes profissionais existirem, ainda que a gente não entenda nada disso. A segurança pública, o Estado, a administração não pode ficar buscando tão somente o dia em que saberemos como agir. Temos que agir imediatamente, fazendo com que o crime não ocorra. Isso é tradicionalmente o que é tratado como segurança pública e o trabalho policial. Aí é polícia. É polícia. Temos que fazer com que a vítima não seja a vítima daquele momento, daquele criminoso. Isso a gente faz com policiamento ostensivo, preventivo, ou seja, o criminoso ele tem que ter medo de cometer o crime, porque tem alguém mais forte ou tão forte quanto ele, ou seja, alguém capaz de um mal tão grande quanto ele, ou com a prevenção situacional do crime, do delito, e o endurecimento dos autos. Ou seja, temos que ter vítimas mais duras, mais difíceis de serem vítimas. Esse é o grande campo atual da segurança pública e da criminologia, chamada criminologia ambiental ou situacional, porque pensamos no ambiente, na criação do ambiente mais seguro, ou seja, mais contrário à tática criminosa. E aí existe a arquitetura contra o crime, existem diversas técnicas de como se prevenir, como fazer com que o crime não ocorra, existem diversos trabalhos de prevenção situacional do crime, de endurecimento das vítimas, dos alvos, né? Eu cito o exemplo da prevenção do crime de estelionato. Como que você faz com que não ocorra o crime de estelionato? Você divulgando os diversos golpes que existem, né? Então, assim, não digite, não passe a sua senha quando alguém falar que precisa passar, porque é a senha do WhatsApp, eles vão clonar o WhatsApp, e com isso eles vão pedir dinheiro. Se alguém te pedir dinheiro pelo WhatsApp, não deposite para ele, porque é um golpe. Prevenção situacional do crime é uma estratégia de segurança pública e de criminologia para a prevenção do crime. Então, essa é o maior destaque que existe hoje na criminologia aplicada à segurança pública. Via de regra, se concentra nisso. Né? E daí a atuação da polícia em hotspots, ou seja, em zonas quentes de criminalidade, você põe o policiamento em determinados horários, em determinadas regiões, porque entende-se que o criminoso não tem uma capacidade ilimitada de adaptação. E que, portanto, em algum momento ele pararia de delinquir por uma análise econômica de que o custo seria muito maior do que o benefício advindo com o crime, e, portanto, o crime diminuiria, a incidência criminal diminuiria. Sempre envolve algum viés ideológico, argumentativo, de formação das pessoas, dos criminólogos, da formação ideológica e acadêmica que eles têm, mas, assim, tem também algo de científico nisso aí tudo. A criminologia é efetivamente uma ciência, porque ela consegue comparar dados da realidade, ela faz estudos de caso, ela busca os grandes números, ela faz comparações que permitem uma metodologia científica não acabada, mas muito bem encaminhada, vamos chamar assim. E aí, quando o crime ocorre, ou seja, quando a gente não conseguiu prevenir aquele crime, temos que prender aquele criminoso para cumprir a lógica que eu falei de vigência do direito, de prevenção situacional, de prevenção, melhor dizendo, individual, prevenção geral, para mostrar que o direito continua vigente, para mostrar para aquele criminoso que a consequência do crime é muito danosa, é muito o custo, as consequências ruins do crime não compensam o cometimento daquela infração, e que o Estado vai punir e vai exercer a sua força maior diante de qualquer crime. E aí tem todo o processo de persecução penal. Melhor modelo de investigação criminal, melhor modelo de policiamento, de polícia judiciária, de processo criminal, qual o melhor modelo de acusação, de processo criminal, acusatório, inquisitório, misto, enfim, que vocês estudam aí em processo penal, está inserido dentro da criminologia sobre outro viés não dogmático, efetivamente científico, de comparação, pragmático de você estudar, acabar com
a ideia fundacionista de determinadas doutrinas, buscar uma avaliação de contexto e depois uma avaliação consequencialista de uma ou outra postura, e aí você tenta influenciar as políticas criminais, seja no direito penal, seja no processo penal, no direito penitenciário, a partir desses estudos criminológicos. E depois que você identifica que ocorreu um crime, que você identifica o autor daquele crime, você pune aquele indivíduo. Você vai aplicar uma pena, uma sanção especialmente grave, ou seja, você vai, via de regra, privar aquele indivíduo do convívio social. Existem alguns países que usam a chibatada ainda, a punição corporal como uma das penas, consideram, inclusive, menos cruéis do que você cercear um indivíduo por um longo período do convívio social. Então, a gente acha que o cárcere é a última evolução em relação a direitos humanos nos países ocidentais, e nos países, principalmente países asiáticos ou árabes, eles entendem que é justamente o contrário. Eles falam assim, bom, é melhor você levar 20 chibatadas, que vai doer, vai te expor publicamente, vai te marcar de uma maneira que você nunca vai esquecer, do que você ficar 15 anos trancafiado, sem nenhum convívio social, com banho, 1 hora de banho de sol por dia, e vocês acham que isso é a grande evolução do Ocidente? Bom, realmente faz a gente pensar. E aí, dentro da quarta grande área da segurança pública, é justamente a punição. Qual o melhor modelo para a gente punir o indivíduo, ressocializar o indivíduo, qual é a pena que respeita o que compreendemos da dignidade do ser humano em si mesmo, qual o efeito que uma pena causa na sociedade, no indivíduo e na criminalidade. Então, quando a gente estuda os dados da reincidência criminal, e a gente vê que a reincidência criminal fica em torno de 50%. Isso é bom ou é ruim? Então, os indivíduos que ficam encarcerados cumprem pena em presídios, na média. Assim, existem variações entre os países, mas vamos falar na média. É 50%. Isso é bom ou é ruim? Isso mostra o sucesso do sistema penitenciário pensado no mundo ocidental ou o fracasso? Só essa pergunta já dá uma vida inteira de estudo. Eu não consigo identificar se nós temos isso é bom ou é ruim. Não dá para saber. Se a gente pensar que temos sempre criminosos no sistema penitenciário convictos, que têm crime, que cometem crimes de maneira convicta, bom, 50% é um grande sucesso. Se pensarmos que a maioria das pessoas são criminosos habituais não, ocasionais, ou seja, cometeram um crime devido às condições que se formaram naquele momento único da sua vida, ou a fatores externos, culturais, subculturais, ou seja, de uma subcultura delinquente que existia na sua formação da personalidade, né? E depois, no momento do cometimento do crime, e que, portanto, é um fator externo que pode ser socialmente e culturalmente modificado para se criar fatores de proteção, né? Se afastar os fatores de risco e se criar os fatores de proteção. Bom, 50% é um grande fracasso. Enfim, 4 objetos da criminologia, 4 objetos da segurança pública, as 4 grandes áreas aí da segurança pública: bloqueio do crime, prevenção situacional do crime, persecução penal e punição, né, direito penitenciário, sistema penitenciário como um todo. Essas são as 4 grandes áreas da segurança pública. Via de regra, não são pensadas de maneira global, conjunta, e aí tem a criminologia para nos auxiliar e fazer com que cada vez mais se ganhe um certo corpo o que se faz em segurança pública, e que a gente pare de agir sempre apenas com intuição e boa vontade. Eu acredito na boa vontade do ser humano, mas não pode ser só boa vontade, né? Acredito que a boa vontade sempre deve se somar à preparação, ao estudo, à reflexão, à discussão, à exposição junto à sociedade para a crítica, porque só boa vontade e intuição, via de regra, leva a gente para o abismo. Então,
Então, acredito que esse é o grande mérito aí do professor Bacila, dos grupos que ele mantém, que ele estimula, grupos de discussão, grupos de pesquisa, essa grande reflexão que talvez a gente não consiga concluir grandes descobertas, grandes coisas para a humanidade, mas que com certeza a gente vai contribuir para o caminho, para essa construção que é feita ao longo dos séculos, ao longo da história humana, e tenho certeza que esse é o nosso principal papel, que a gente coloque realmente um pouquinho dessa reflexão que já foi feita muito antes de nós, que vai continuar sendo feita depois de nós, para que a humanidade um dia consiga entender por que estamos aqui, quem nos criou, o que é crime e qual o melhor modelo para a gente viver bem e feliz em sociedade. Foi uma satisfação, Silo, obrigado aí pela oportunidade. Espero que possa estimular aí a reflexão de todos que participam do grupo. E é o estudo e a pesquisa que vai nos trazer respostas, né, Rafael Viana? Muito obrigado pela sua exposição. Eu quero... nós estamos com um pouquinho de adiantamento da hora. Não sei se o James quer fazer aquela sua pergunta, observação, James? Não, professor, antes ali, quando ele estava falando do uso da maconha e tal, falando de que onde é que estavam os crimes, e o mal no crime, eu pensei, como decorrência da fala dele, a questão do uso medicinal da maconha, né, que é muito mais difícil de você encontrar onde está esse mal que ele vem falando, porque não se trata de um entorpecente, né? Se trata de você extrair um medicamento da planta, quer dizer, eu particularmente não consigo encontrar esse mal que ele fala, então é só isso que ele comentasse. Ótimo. Sem dúvida, esse é o grande questionamento em relação ao que é saúde pública, né? E o mal que isso ocasiona. E aí a gente leva isso ainda para um campo, quando existe o campo religioso, ainda é mais evidente a construção, como eu falei, retórica de determinados crimes e determinadas categorias jurídicas, como a saúde pública, e do que isso efetivamente significa, né? Porque a gente questiona, bom, o que é saúde pública? Quanto isso afeta a saúde pública? Qual o mal que isso ocasiona para a saúde individual? E quanto que o Estado pode intervir na saúde individual, né? Como eu falo, o Estado pode impedir que alguém faça um mal a si mesmo. Um adulto, né? Um adulto, exato. Até da decisão clitoridiana... Autolesão de um adulto, né? O Estado está usando um enorme aparato econômico para tutelar uma possível autolesão de um adulto. Exato. Existe um caso muito famoso de uma modelo africana que ela, maior de idade, adulta, rica, bem estabelecida, solteira, sem nenhuma opressão familiar, ela decidiu fazer a excisão clitoridiana como uma homenagem para sua mãe, para sua avó. E aí? O Estado pode intervir nisso? O Estado pode falar assim, não, isso é um crime, você não pode fazer isso. Mais ainda, e sem dúvida aí, é em relação quando a gente está falando que pode ainda ser um bem, né? Que ela tem um uso medicinal, um uso religioso, um uso que faz um bem para determinados grupos, para determinadas pessoas, né? Usada dentro de determinados parâmetros, né? Mas claro, como eu falei, tudo na vida tem que ser com determinado parâmetro. Se você tomar muita água, você morre afogado, né? Então, assim, a água, de maneira quantitativa, aí pode ser um mal, né? Se você comer muita pizza, é um mal. No entanto, não há um mal em si mesmo. Então, quando a gente entra no campo ainda das aplicações medicinais, das aplicações religiosas, de tudo que isso significa, aí me parece mais difícil ainda a discussão da criminalização das drogas e de todo o aparato que existe em relação a isso. Eu não sei se é essa a percepção que o James teve ou não, parece pela fala dele que ele teve uma percepção diferente do que eu falei, mas a minha crítica foi justamente em relação ao bem jurídico supostamente tutelado com determinados crimes, né?
especificamente quando você fala ali de usos medicinais ou de usos religiosos, né? Quando você fala do Rastafari mesmo, né? Da religião, né? Você, então, pode ter um efeito benéfico para o grupo, para a sociedade, para a integração das pessoas, para o contato com o divino, ou com a transcendência, ou com o sentido da vida, e ainda pode ter determinados aspectos fisiológicos benéficos. Então, aí me parece mais difícil da gente sustentar uma proibição, né? E, claro, um aspecto pragmatista ali de sucesso dessa empreitada, do gasto dos recursos públicos. Enfim, se você fizer uma análise econômica da segurança pública e do que a gente gasta com coisas absolutamente inúteis, tem um doutrinador português que todo mundo deve conhecer por causa do processo penal, que é o Figueiredo Dias. Ele diz: cada um tem o direito de ir ao inferno à sua própria maneira. E basicamente é isso. Assim, cada um tem o direito de ir para o inferno à sua própria maneira. De outra forma, a gente teria que proibir as sacadas, proibir as janelas, porque existe, infelizmente, um grande índice de suicídio de pessoas que pulam de janelas. E, no entanto, a gente não proíbe as janelas, as sacadas nos apartamentos. E vejam bem, eu não sou um defensor de qualquer tipo de vício ou de qualquer tipo de exagero ou extremismo do ser humano. Né? Como eu falei, assim, tem pessoas viciadas em videogame, tem pessoas viciadas em sexo, tem pessoas viciadas em pizza, tem pessoas viciadas em drogas, tem pessoas viciadas, enfim, em diversos aspectos. O vício é sempre um mal, porque ele puxa demais para um lado, né, e tira as pessoas do seu centro. Mas eu acredito no espírito humano e na liberdade de decidir do ser humano, e acredito que o que a gente pode fazer é justamente orientar as pessoas para que o excesso nunca seja um lugar a se chegar. Né? Mas eu acho que mais do que isso a gente interfere na própria dignidade do ser humano. Esse é um dos temas, né, Rafael, que a gente podia desenvolver e nosso grupo fazer uma pesquisa próxima, trazer dados importantes, mostrar como a gente tem feito esse desvio de finalidade da atividade estatal, né? Acho que seria importante a gente trabalhar isso, né? E tem muitos temas interessantes que a gente pode trazer algumas contribuições sem nos preocuparmos com adotar uma postura ou outra ideológica, mas a gente fazer um trabalho de discussão do grupo aberto, né? E de pesquisa eu acho isso interessante. Olha, Rafael, muito obrigado. O Rafael está integrando o nosso grupo de extensão, a Ana, o James, o Guilherme. A gente tem um grupo que está se formando. Acho que não é pela quantidade, mas vamos tentar formar um grupo pela qualidade, né, de extensão ligada a discussões relacionadas a essa questão da criminalidade no Paraná, em cotejo com as teorias, né? E com as propostas da América Latina também. E o Rafael inaugura esse grupo. A Ana, por exemplo, que está aqui conosco, está trabalhando no PROCON, né? Pode trazer, de repente, uma visão relacionada aos delitos do consumidor, né? De repente, podemos pensar nisso com uma visão bem realista, né? Vários temas a gente pode trazer e desenvolver e começar a apresentar. De repente, a gente escreve um livro juntos, fazemos uma grande discussão social. Eu vejo assim como esse tema das drogas, como a gente foi por um caminho que realmente um caminho que foi de controle moral religioso, né? Eu tenho um debate sobre isso, controle moral religioso, estético, não quer ver a pessoa dependente ali na calçada, caída na calçada. Então, a gente faz um tratamento policial para a coisa, né? Enfim, tem tanta coisa para a gente discutir aí e desenvolver, né? Rafael, muitíssimo obrigado a todos que estavam presentes e vamos na sequência aí, todos têm aí a faculdade de promover sugestões,
outras atividades, né, de visitas institucionais, de pesquisas, né? Então, o grupo está aberto a discussões e a gente vai trocando ideia. Esse pontapé inicial foi muito legal, com a exposição, trazendo reflexões, mostrando as dificuldades do tema, né, mostrando os dilemas que a gente enfrenta, né, e sempre procurando, claro, ver a possibilidade de uma vida mais digna, no sentido de um pouco mais de segurança, respeitando os direitos humanos, um pouco mais de dignidade às pessoas, a todos, ao autor, ao suposto autor, à vítima, à sociedade, né? Então, procurar um equilíbrio respeitando os direitos humanos. Muito obrigado, Rafael, a Ana, a todos aqui, o James. E a gente encerra aí o nosso curso, que esse é um espaço que a gente aproveitou aqui do Direito de Cinema, né? Uma música que era de um cara aí que era também, trouxe muitas novidades na área da música, né? Que é o Jimi Hendrix, uma música que eu gosto muito dele e que trago aqui para homenagear todos vocês, né? Espero que vocês gostem, desejando a todos aí um excelente final de ano, boas festas aí de Natal, né? Boas energias e que todos fiquem muito bem, né? É realmente o desejo que eu faço a todos aí e apresento aí vocês como minha homenagem essa canção aí do nosso Jimi Hendrix, tá? Um abraço a todos.